Bom dia, meus queridos! Tudo bom com vocês? Espero que sim. Espero que esse domingo já tenha começado com alegria por essa manhã. E hoje a gente está aqui, para continuar essa série, Um Cantinho, um Violão, que a gente tem conversado nessas últimas semanas, que é uma série típica. A gente, na nossa comunidade, adora conjugar a cultura com a teologia, não é verdade? Então, a gente joga na panela canções da cultura, com uma pitada de senso crítico, temperamos com teologia e encontramos o ponto de Deus. E depois a gente serve isso com ânimo, carinho e bom humor. Por quê? Porque músicas é um reflexo da alma, elas contam história, elas espelham nossa vida e às vezes trazem algumas dúvidas à tona. Elas conseguem fazer questionamentos que naturalmente a gente não faria, mas numa canção, numa poesia, ela vem. E hoje, na nossa série Um Cantinho, um Violão, nós vamos falar sobre o sentido da vida. Não, mas calma aí, calma aí. Calma aí, não é nada filosófico, não é nada muito difícil de entender. Nós vamos falar sobre as perguntas sobre o sentido da vida que você faz. E que você já cantou e com um sorriso no rosto e cantou essas canções. E talvez um momento bem reflexivo você já se perguntou algumas coisas que essa música traz para nós. É uma poesia maravilhosa chamada O Que É, de Gonzaguinha. Eu tenho certeza que você já cantou essa canção, que você já pulou com ela, já sorriu, já cantou de peito aberto, mão levantada, porque ela exprimia algumas coisas da sua vida daquele momento. E hoje a gente vai destrinchar essa canção. E ela diz assim, ela começa dizendo assim: e a vida? E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração? Ela é uma doce ilusão? Ela é maravilha ou é sofrimento? É alegria ou lamento? O que é, meu irmão? Então essa música começa com o diálogo de uma pessoa perguntando e refletindo sobre o sentido da vida. E essa é uma das indagações mais recorrentes na história da humanidade. O que é a vida? Às vezes ela não vem nessa pergunta. Ela vem talvez em qual é o sentido da vida, ou talvez no que a gente está fazendo aqui, qual é o meu propósito, algumas dessas perguntas que a gente faz. Por que é tão importante termos uma resposta sobre o que é a nossa vida? Porque a resposta que dermos a essa pergunta norteará toda a sua vida. E a busca desse autor, dessa poesia, a busca do poeta por essas respostas, nos leva a uma grande reflexão. E a gente vai ver isso aqui. A música continua e diz o seguinte: depois de ele perguntar, eu não sei se uma pessoa responde ou ele mesmo reflete, mas a música diz: há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo, é uma gota em um tempo que não dá nem um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo, é um sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer. Ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é, e o verbo é sofrer. O que ele está colocando para a gente é que todos, como que tateando no escuro, conseguem ou adquirem uma visão sobre o que é a vida. E cada um passa a ter uma opinião formada sobre o que é a vida. Tem a sua própria visão. E perceba o que ele está dizendo para a gente, que a visão e a noção que a gente tem do viver direciona a gente. Porque na última frase ela diz que melhor é morrer, ou seja, não é melhor viver, o melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Ela diz que a vida não tem sentido porque é melhor morrer porque ela não é amada. Ou seja, o foco que ela dá para a vida dela determina como ela reage com a própria vida. Percebe? O viés dela determina. Ela entende que a vida dela, o mundo caiu, está vivendo uma depressão, está vivendo um sofrimento amoroso, e então nada mais faz sentido. Nessa parte, ele traz e conjuga a visão de todo mundo. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que é a vida para você? O
que é a vida? Não responda tão rápido, pensa, tenta refletir um pouco. Você tem uma definição plausível do que é a sua vida? Eu não estou perguntando do que você faz com a sua vida, mas o que é a sua vida. Você tem uma definição plausível para isso? Eu acho muito interessante. Talvez até o final dessa canção você consiga uma, tá bom? E eu vou, obviamente, te influenciar sobre isso. A música continua. E aí agora, depois dele dizer que, olha, há quem diga, há quem fale, você pensa, ele pensa, ela pensa. Agora ele vai dizer o que ele pensa. Eu só sei que confio na moça e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida como der ou puder ou quiser, sempre desejada. Por mais que esteja errada, ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda e a cabeça agita. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. O poeta, nesse trecho, mostra a sua visão da vida. Ele mostra o que ele pensa. E que a gente pode resumir da seguinte maneira. Para ele, somos nós que fazemos a vida do jeito que der, do jeito que puder ou do jeito que a gente quiser. Nós que fazemos a vida. E nós queremos, fazendo essa vida, só a parte boa. Nós não queremos a morte, só queremos saúde e sorte. Porque, no fundo, a vida é bonita. Ele tem um viés bem claro nessa canção. Ele diz, nós somos os senhores do nosso destino, nós somos os capitães das nossas almas. O caminho pela frente somos nós que fazemos a vida. Isso é de inteira responsabilidade nossa. Ele decide olhar a vida pelo lado bom. Ele faz uma escolha. Ele escolheu o seu viés. A vida é bonita. E tudo que ele vai enxergar na vida, ele vai olhar pelo lado positivo, ele vai enxergar a vida bonita. E perceba a teologia nessa canção. A teologia. Olha só o que ele fala. A primeira coisa que ele fala nessa parte é que ele não adere à filosofia grega, à teologia grega. O que a teologia grega dizia? A teologia grega dizia que a vida não é nada, que o material não é nada, o importante é o espiritual, que a vida que vivemos aqui é apenas um trampolim para uma dimensão mais profunda, uma dimensão de evolução. Que essa vida, esse corpo, de nada vale. O que vale é a nossa dimensão espiritual. E lá, quando acertarmos as contas, nós vamos decidir se vamos para um plano mais alto ou se vamos para um plano inferior. Então a vida, essa existência, Rodrigo como pastor, ela não dá nem um segundo, ela é muito pequena, ela não vale nada, porque ela não é a minha essência. Então essa teologia que ele não adere, a teologia grega, não dá valor ao material, dá valor ao espiritual. E ela entende, a filosofia e a teologia grega entende que essa vida, esse corpo é parte de um processo evolutivo. E ele fala, há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo, é uma gota em um tempo que nem dá um segundo. Mas a gente percebeu que ele não adere a essa filosofia, ele não adere a essa teologia. Tem uma outra teologia nessa canção também. Ele não adere a essa teologia que é a teologia hebraica, ou a teologia judaico-cristã. Quando diz que há quem fale que é um divino mistério profundo, é o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Porque no primeiro livro da Escritura Sagrada, Gênesis, quando o Deus Criador do barro esculpe o ser humano, Deus sopra, dá o seu hálito de vida, o ruá, sopra dentro do homem. Por isso que ele fala o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Mas ele também rechaça essa possibilidade. Essa teologia hebraica diz que um Deus pessoal e amoroso, criou a vida de forma totalmente intencional, com o único propósito de se relacionar com a sua criatura e desfrutar de relacionamento com eles. Que Deus, o Criador, tem um propósito para a vida das pessoas e quer desfrutar de um relacionamento com eles. Ele também acha que isso não é legal para ele. Então ele faz uma escolha diferente. Ele faz uma escolha própria.
Ele termina a canção com o célebre trecho famoso da canção, que diz: viver e não ter vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida deveria ser bem melhor. E será. Mas isso não impede que eu repita: é bonita e é bonita. A minha pergunta é: aonde esse cara vai parar? Talvez você tenha a mesma filosofia de vida que ele. E essa canção, ela é cheia de que a gente chama de good vibes. Ela é muito positiva, de pensamento positivo, ela transborda esperança. Não, a vida podia ser bem melhor e ela será. A vida é bonita. Você tem que viver e não ter vergonha de ser feliz, cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ela transborda de esperança. Mas aí, a minha pergunta para a canção, ela transborda de esperança em quê? Num futuro melhor? Pautado em quê? Talvez na bondade intrínseca do ser humano. Talvez ele acredite que o ser humano é bom por natureza. E por isso, se a gente se esforçar muito, se a gente desenvolver bastante, trabalhar bastante, a gente vai conseguir e vai ser feliz. Talvez ele tenha essa expectativa de que tudo, com o tempo, melhora. Que com muito trabalho a gente vai chegar lá. Dá para viver assim? Dá para viver assim. Só que você vive bem assim até que, repetidas vezes, você tem que encarar a carranca da vida, o lado mal da vida, repetidas vezes. Até que um ponto que você se frustra e perde a esperança na vida, você perde a esperança nas pessoas, você ajuda, tenta fazer todo mundo ao seu redor crescer junto, aí vem aquele cunhado miserável, te pede dinheiro emprestado e não te paga. Você acredita que investindo nas pessoas, você acredita que você desenvolvendo, fazendo todo mundo crescer, aí vem aquela pessoa dá para trás, desanima todo mundo. E aí você vai acumulando decepções, E chega um ponto em que você começa a se fechar para a vida, perde a esperança e fala: quer saber? A vida não é bonita, a vida não é boa, eu vou cuidar do meu, deixa o resto para lá. Talvez hoje você esteja vivendo esse tipo de situação. Talvez hoje você esteja nessa situação. Viver assim é perigoso. Principalmente quando a gente passa por várias decepções. E que é o caso, se você está acompanhando, do plano de leitura desse mês, que é o livro de Jó, os devocionais que o Pérez tem enviado. A história de Jó tem acompanhado direitinho as nossas mensagens. Então, se você está ligado, você está aproveitando bastante para aprofundar o seu conhecimento junto com os devocionais do mês. E por que é complicado? Porque na vida de Jó a gente tem percebido as coisas não são sempre bonitas. E você também já percebeu isso. Não importa o quanto você acredite nisso, a gente acaba batendo com partes feias da vida. Mas há algo nessa canção que eu levo para mim. Há algo nessa canção que para mim é extraordinário, quando ele fala a beleza de ser um eterno aprendiz. A beleza de ser um eterno aprendiz. Só que eu reflito, aprendiz de quem? Da vida? Aprendiz das tentativas e erros, do senso comum, das opiniões de cego, tateando e tentando guiar cegos? Não. Aprendiz de alguém que sabe bem o que é a vida. E como é que eu posso saber quem sabe quem é a vida? E a gente vai temperar isso com teologia. Ninguém sabe mais de vida do que aquele que o criou. Salmo 36, versículo 9 fala: Tu és a fonte de vida e por causa da tua luz nós estamos na luz. Deuteronômio 32, 39 diz: Saibam todos que eu, somente eu, sou Deus, não há outro Deus além de mim. Eu mato e faço viver, eu firo e curo, ninguém pode me impedir de fazer o que eu quero. Deus é a fonte de vida. Deus é o autor da vida. Ele é o Senhor da vida. Então eu tenho que aprender dele. Eu tenho que aprender de Deus sobre o que é realmente a vida. E quando a gente tenta aprender sobre a vida,
A gente tem conversas sérias. Às vezes a conversa não começa com uma fala, qual é o sentido da vida? Às vezes a conversa que a gente tem que ter começa com outras frases, começa com outras falas, num outro contexto que acaba mostrando pra gente, Deus acaba mostrando pra gente o sentido da vida e como viver de verdade. Isso aconteceu com um cara chamado Nicodemos. Nicodemos era um líder judeu que fica sabendo da fama de Jesus. E ele é super curioso para ir lá conversar com Jesus. Essa história está em João capítulo 3. Ele fica super curioso para ir conversar com Jesus, só que ele tem vergonha de ir durante o dia, dar a cara a tapa, porque ele é um líder do povo. Aí ele vai à noite, às escuras, conversar com Jesus. João capítulo 3, versículo de 1 a 3, fala mais ou menos assim, e eu lerei na versão a mensagem, ok? Todos os textos hoje são na versão a mensagem. E ele fala assim: havia um homem do partido dos fariseus chamado Nicodemos, um destacado líder entre os judeus. Certa vez ele visitou Jesus tarde da noite e disse: Rabi, que quer dizer mestre, sabemos que o Senhor é um mestre que vem de Deus. Ninguém poderia realizar esses atos que revelam a realidade de Deus se Deus não fosse com ele. E aí Jesus disse: você está absolutamente correto, Nicodemos. Preste atenção. A não ser que alguém nasça do alto, não é possível ver aquilo que eu estou apresentando, o reino de Deus. Acompanhe esse diálogo comigo e preste atenção no que está rolando. Nicodemos descobriu, tateando, que as ações de Jesus revelavam quem Deus era. Ele precisava entender o que é a vida e quem Deus era. Ele vai para Jesus para tentar descobrir quem era esse Jesus e por que as ações dele eram tão extraordinárias. E revelava quem Deus era. E ele vai para essa pergunta e acaba tomando uma resposta que ele não esperava. Jesus fala: você está certo. E ao mesmo tempo que você está certo, Jesus fala: a não ser que... preste atenção, a não ser que alguém nasça do alto, não é possível ver aquilo que eu estou apresentando. Para você ver o que eu estou fazendo, Nicodemos, você tem que ter uma vida diferente, uma vida plena, você tem que nascer de novo. Nicodemos não entendeu nada do que Jesus estava falando. Jesus está dizendo para Nicodemos: olha, para você ver o que eu estou propondo, é necessário você ter um outro tipo de vida, um novo tipo de olhar. Você tem que ser... É necessário que algumas coisas dentro de você mudem para você enxergar realmente o que eu estou fazendo. E ele não entendeu bem. E ele questiona Jesus. E aí Jesus responde para ele: Nicodemos, o negócio é o seguinte: a não ser que alguém se submeta a essa criação original, a criação na qual o vento pairava sobre as águas, o invisível movendo o visível, um batismo para uma nova vida, não lhe será possível entrar no reino de Deus. Quando você olha para um bebê, vê apenas isto, um corpo que se pode contemplar e tocar. Mas a pessoa que tem um nascimento interior é formada por algo que você não pode ver nem tocar, que é o espírito. E essa pessoa se torna um espírito vivo. Aí o negócio fica tenso, porque Nicodemos viu que o buraco é mais embaixo e parece que Nicodemos finge não entender. Parece que ele finge não entender para dar uma despistada. Aí Jesus pega ele no pulo e fala: eu falo de coisas que você não está prestando atenção. O que está acontecendo, Nicodemos? Você já devia saber dessas coisas. E aí Jesus explica detalhadamente o que ele está querendo dizer. Nicodemos, o negócio é o seguinte: isso não está na sua escritura, mas na minha versão está mais ou menos assim. Nicodemos, o negócio é o seguinte: eu vou te falar a verdade. Presta atenção no que eu vou te falar, Nicodemos. Tudo que eu estou falando aqui é o que eu vi e vivi, ok? Ninguém foi lá em cima ver Deus a não ser aquele que veio de lá, eu. Então o que eu te falo, meu irmão, presta atenção. Porque o que eu estou te falando, eu estou te revelando um negócio muito sério, beleza? Eu vi e vivi. E só tem um jeito da pessoa viver essa nova vida oferecida por Deus. A pessoa tem que nascer de novo, tem que ter esse nascimento interior. E aí Jesus fala assim: é necessário que o Filho do Homem... Para você ter esse nascimento interior, Nicodemos, é necessário que o Filho do Homem é uma expressão que se refere ao Messias, o próprio Jesus, então ele está falando dele na terceira pessoa, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos que olharem para ele com confiança
e com esperança legítima recebam a vida real, a vida eterna. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho, seu único Filho, pela seguinte razão: para que ninguém precise ser condenado, para que todos, crendo nele, possam ter vida plena e eterna. Jesus evoca uma história bem conhecida do povo de Israel. Quando eles estavam no deserto, de repente Deus lançou uma praga para corrigi-los, que cobras iam e picavam o povo, deixavam o povo doente. E aí então, quando o povo se arrependeu, Deus instruiu Moisés para fazer uma cobra num bastão, tipo de bronze, e fincar. E quando todo mundo olhasse para aquele bastão, que era o símbolo da redenção de Deus, todo o povo ficaria curado. Então ele está fazendo essa analogia, falando, quando o Filho do Homem for levantado. É a mesma coisa daquela cura que surgiu no deserto. O Filho do Homem, quando for levantado para a cruz, vai curar toda a humanidade, porque todos aqueles que olharem para ele com confiança, porque era o objetivo lá daquela cobra no cajado no deserto, tinha que olhar para aquela cajado com a cobra com confiança, e ele fala, todos aqueles que olharem com confiança e com esperança legítima vão receber a vida eterna, a vida real. E aí ele explica qual é a motivação de Deus. Nicodemos, Deus amou muito o mundo, você não tem noção. E Deus amou tanto o mundo que ele deu o seu único filho. E por uma razão somente. Deus tem o objetivo de fazer todo mundo entender o que é a vida de verdade e dar vida para todas as pessoas que estão apenas tateando no escuro, cegos, vivendo uma semivida ou moribundos. Deus quer trazer todas as pessoas à vida de verdade. Então, se você está aqui perguntando, está tentando entender o que é a vida começa a acontecer quando você entende o que Deus está fazendo, quando você entende que você está morto e que você pode passar da morte para a vida. A vida de verdade, Nicodemos, acontece quando você acorda para a vida, para as coisas que estão além daquilo que você pode simplesmente olhar com seus instintos naturais, mas aquilo que você pode perceber espiritualmente. O que Deus está fazendo. Deus tem um projeto para gerar vida, e vida de verdade, para você entender o que é a vida. E o que é a vida para Jesus? Eu vou dar uma definição aqui para você. O que é a vida para Jesus? Para Jesus, a vida é uma realidade transcendente na qual, em uma parte dela, nós desempenhamos um papel num espaço de tempo determinado com a finalidade de desenvolvê-la plenamente. Ela tem seu início aqui e tem seu ápice e fonte no Criador. Isso é a vida. Quando o poeta da canção de hoje pergunta o que é a vida? A vida é isso aqui. A vida é uma realidade. E o que essa afirmação quer dizer? Ela não é para seguirmos anestesiados e alheios. A vida é real, é sólida, é verdadeira, não é Matrix. A vida é de verdade. E nessa vida nós desempenhamos um papel em um espaço de tempo determinado. Nós temos um começo da vida aqui e um final dela aqui. Enquanto nós estivermos aqui, nós temos um papel a desempenhar. Nós temos uma parceria com Deus a desenvolver, que é a implantação do reino dele. Nosso papel é estar em parceria com Deus para promover o reino dele aqui. Quando nós partimos dessa literalmente para uma melhor, a vida será outra. Nós continuaremos vivendo pelo que Jesus fez por nós na cruz. Então a vida é uma realidade onde desempenhamos um papel num espaço-tempo determinado. E nós precisamos aprender que nós precisamos desenvolver plenamente a nossa vida. A vida é um presente. Foi um presente dado para a gente desenvolver e vivê-la plenamente. Viver nossos relacionamentos de forma plena. Viver experiências dos sabores, dos prazeres de forma plena. Não com uma mentalidade consumista, deixa eu consumir tudo até acabar, mas viver de forma plena, viver amizades de forma plena, viver relacionamentos de forma plena, aprender e criar uma construção sólida para que eu possa me entregar e a pessoa poder me conhecer de verdade, sem medo de tampar quem eu sou, viver relacionamentos profundos, desenvolver o máximo da minha capacidade intelectual, desenvolver o ápice da minha espiritualidade. Isso é a vida. Esse é o presente de Deus. Deus quer que os seus filhos demonstrem o melhor. Por quê? Porque eles guardam dentro de si a vida de Deus.
E Deus quer que a gente exale essa vida, experimente essa vida e contamine as pessoas com essa vida. E por último, a vida, ela inicia aqui, mas ela não termina aqui. Ela inicia no nosso nascimento, mas quando a gente morrer, a gente vai passar por uma eternidade. A vida continua, por isso eu não preciso ficar tão apegado quando ela chegar ao fim. Há uma eternidade. Eu estava lendo um livro hoje e ele estava dizendo que você pode se surpreender quando você chegar na eternidade. Quando você chegar na eternidade, você lá vê Pedro, João, Mateus, Marcos, grandes pessoas da Bíblia, e quando talvez você olhe e perceba Pedro conversando com um vizinho seu, com um amigo seu, que você decidiu se aproximar aqui nessa terra e viver a vida plenamente. E você chega lá e fala assim, cara, como é que você chegou aqui? E essa pessoa virar para você, cara, foi fundamental. O dia que você se levantou, veio até mim e me ajudou a me reconciliar com Deus. Apresentou para mim o caminho de volta para Deus. Eu estou aqui por causa desse ato seu. Porque você viveu a vida plenamente e deixou escorrer para a minha vida. Cara, que demais! A sua vida plena, a vida que Jesus quer te dar, vai escorrer e vai alcançar pessoas. E para quem quer esse tipo de vida? Jesus oferece para todos essa vida. Deus não se deu ao trabalho de enviar seu filho apenas para poder apontar um dedo acusador e dizer à humanidade como ela é má. Ele veio para ajudar, para pôr o mundo nos eixos outra vez. Quem confiar nele será absolvido, mas quem não confiar terá sobre si, sem o saber, uma sentença de condenação. E por quê? Porque não foi capaz de crer no único Filho de Deus quando este lhe foi apresentado. A humanidade, até esse ponto que Jesus está explicando para Nicodemos, vivia uma trajetória muito deprimente. Desde o seu começo, quando os primeiros seres humanos decidiram se afastar de Deus e viver a sua própria vida. Mas Deus, no seu amor, decidiu planejar uma redenção e apresentar um caminho para as pessoas voltarem para Ele. Puras, santas, como Ele é. E essa vida vem através do relacionamento com Jesus, da morte substitutiva, quando Jesus morre, porque o pecado só pode ser extinguido com sangue. Jesus paga a dívida que a humanidade tinha para com Deus. E Deus, então, através de Jesus, para todo aquele que recebe a morte de Jesus para si, consegue ter um caminho livre para Deus. E o Espírito Santo de Deus passa a vir a morar dentro dele. E então o acesso a Deus é restabelecido, a relação e a amizade volta a acontecer. Deus oferece essa vida plena a todos, a todas as pessoas. Todos nós podemos viver uma vida plena. Se você não guardar muito do que eu estou dizendo aqui, guarde essas 3 verdades. A primeira, Deus ama todas as pessoas que Ele criou, inclusive você. A segunda, Cristo faz por você o que ninguém pode fazer. Te salvar, te dar um novo caminho. A terceira, em certo momento, você precisa tomar uma decisão a respeito disso. O que eu vou fazer? Eu vou continuar com conceitos do senso comum da vida ou vou dar ouvido ao Criador de todas as coisas, ao Criador da vida e começar a prestar atenção no que Ele diz sobre o que é a vida? O que é a vida para você? Qual viés que direciona, que impulsiona a sua vida? Qual é a trilha que você vive a sua vida? Qual é o slogan da sua vida? O que é a sua vida? Que vida que você quer levar? Jesus diz em João 10 assim: olha, queridos, eu sou a porta.
Quem passar por mim será bem cuidado. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que eles tenham uma vida verdadeira e eterna. Uma vida melhor e mais rica que qualquer outra com que tenham sonhado. Jesus vem para nos dar essa vida plena. E aí? O que é a vida? A vida é esse presente que Jesus quer nos dar, com sentido. E eu quero ser um eterno aprendiz de Jesus para viver a vida conforme Ele quer ensinar. E você, quer entrar nessa jornada comigo? Se você quiser, ore comigo assim. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por essa mensagem nessa manhã. E quero te pedir, Jesus, me ensina. Eu quero ser o teu aprendiz. Eu quero aprender contigo sobre a vida de verdade. Muitas coisas têm na minha cabeça, muitas pessoas falam sobre o que é a vida, mas eu quero encontrar o real sentido da vida, da minha vida em você. Por isso eu te peço, toma conta do meu coração, me torna teu aprendiz e me ajuda a viver a vida plena que o Senhor prometeu. Eu quero essa vida, eu preciso dela, eu quero vivê-la plenamente, de acordo com os seus ensinos. Obrigado, Jesus. Faz em mim, faz hoje em mim. Amém. Amém, queridos. É muito bom a gente poder refletir um pouco sobre isso e pensar na nossa vida, na nossa história. Reflita sobre a sua vida e dê uma guinada. Porque realmente a vida é bonita, não é só bonita. Mas quando eu tenho a esperança num Deus que criou a vida, eu fico mais tranquilo nos momentos ruins, no momento que ela mostra a cara feia para mim. Porque Deus não muda, não tem sombra de variação. A vida tem seus altos e baixos. Agora, a minha esperança está em alguém que é sólido, firme, que não muda, que não tem sombra de variação, que é bom, que é luz, que nele não há treva alguma. Por isso eu posso ficar seguro, posso ficar bem e ficar firme. Espero que você encontre a resposta sobre o que é a sua vida, ok? Se você puder, estenda suas mãos como quem não tem nada para dar, mas muito a receber. E no final, num gesto simbólico, traga suas mãos ao seu coração, internalizando tudo aquilo que Deus falou com você nessa manhã. Vamos lá? Querida igreja reunida virtualmente, que o Eterno abençoe e guarde você. Que o Eterno sorria para você e presenteie você. Que o Eterno olhe para você bem nos olhos e te faça prosperar. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que morreu para te dar vida, que o amor de Deus, nosso Pai, o autor da vida, e que a consolação do Espírito Santo, aquele que faz brotar a vida em nós, esteja com você, direcionando, te orientando, guardando o teu coração, não só hoje, mas todos os dias. Amém. Queridos, você tenha um ótimo domingo. Que Deus te abençoe e te guarde. Mas lembre-se, sozinho a gente vai mais rápido, mas acompanhado a gente vai bem mais longe. Beleza? Bom domingo para você. Grande abraço. Tchau, tchau.